Gálatas, capítulo 1, versículo 3 e 4. A minha versão Nova Almeida atualizada, mas os irmãos podem acompanhar na versão que você tiver. Antes, vamos orar? Senhor, pedimos que o Senhor nos ilumine, capacitando para que possamos ouvir a sua palavra, possamos compreendê-la e colocá-la em prática. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos concentrarmos, a estarmos, Senhor Deus, totalmente atentos para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Gálatas 1, 3 e 4 diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmãos, temos aqui uma saudação, uma abertura de uma carta, mas hoje eu quero fazer com vocês uma retrospectiva das pregações que tivemos ao longo do ano. Então, a maioria dos textos que eu vou começar a falar aqui, nós já usamos ou foi textos de pregação durante esse ano. Porque se você olhar para esse texto que nós temos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entregou a sua vida pelos nossos pecados. Só para isso? Nós podemos falar que foi para nós sermos adotados como filhos, para recebermos o perdão, galardão, salvação e várias outras coisas. Mas nesse texto ele está falando que ele veio e se entregou para nos libertar do pecado e nos livrar deste mundo. A palavra livrar, na minha tradução, ela pode ser traduzida também como ser tirado, como uma árvore é tirada até a raiz. É ser tirado por completo. Livrar deste mundo é te tirar por inteiro deste mundo. Conseguindo compreender isso, nós precisamos agora entender algumas coisas sobre o nosso texto. Isaías 53, versículo 2. É um texto de Isaías que fala sobre o Messias. Fala sobre Jesus. E no texto diz assim: porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Se a terra é seca, a raiz faz o quê? Mas Jesus não pode morrer. Então essa raiz ela vai como rasgando essa terra seca. Só que os nutrientes não estão vindo dessa terra, tem que vir de outro lugar. Dessa árvore, que é o nosso Senhor, os nutrientes não vêm da terra seca. Filipenses 4,13 também vai dizer assim: tudo posso naquele que... Quem te fortalece? É o Senhor? Ou é o mundo? É o Senhor ou você quer que seja o Senhor? Aonde está a tua raiz? Nós estamos nesse mundo aqui, não estamos? Tem algum fantasma aqui não, né? A gente está nesse mundo. Mas a nossa força, a nossa fonte não vem deste mundo. Nós não estamos aqui para vivermos como os do mundo vivem. Nós não somos alimentados ou nutridos pelo mundo. A nossa fonte, a nossa força, ela vem de Deus. Ele é a nossa fonte. Ele é o nosso renovo. É Ele que nos fortalece. E quando você vê Paulo falando isso em Filipenses, antes ele está falando: eu aprendi a viver feliz, contente em todas as situações. Ele falou: já passei por dificuldade, já tive bonança.
E aí estava agradecendo que a igreja se lembrou dele e começou a ajudá-lo. Você sabe viver alegre em todas as situações? Porque viver alegre em todas as situações, você tem que ter um firme fundamento, que é o Senhor que te sustenta. Que a situação vai estar difícil, que a luta vai estar acontecendo, que você vai estar sentindo dor, passando por problemas e dificuldades, mas quem te fortalece é o Senhor. E o meu problema não me define. O mundo que eu vivo não me define. Eu não sou o que querem que eu seja, eu sou o que o Senhor desenhou para eu ser. Eu quero servi-lo, eu quero honrá-lo, eu quero edificá-lo e falar dele, fazendo a diferença aonde ele me coloca. Eu sou do Senhor. Mais uma vez eu te pergunto, quem te fortalece? Quem te fortalece? João, no capítulo 17, Jesus está fazendo uma oração. No versículo 14 a 16, eu quero ler com vocês. Jesus conversando com o Pai, fala assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. O mundo odiou os discípulos de Jesus, porque os discípulos não são. Se você não é do mundo, o mundo vai fazer o que com você? Vai fazer o que com você? Vai te odiar. Como também eu não sou, Jesus continua falando. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus pediu para tirar os discípulos do mundo? Não. Muitos cristãos querem viver uma vida como se aqui não estivessem. Querem viver uma religiosidade fora do comum, fora da realidade. Querem viver somente pensando nas coisas do alto, vivendo como fosse para o céu. Mas você está onde? No mundo. Você tem que ser sal e luz onde? No mundo. No céu já tem Deus. É aqui que Ele nos colocou. E agora nós vamos viver nessa tensão. E é nessa tensão que eu quero conversar com vocês essa manhã. É sobre o pensamento do alto e o viver aqui, neste mundo. E uma coisa não pode apagar a outra. Eu não posso inverter, eu não posso ter o pensamento do mundo querendo viver no alto. E eu não posso ter o pensamento do alto sem querer viver no mundo. São as duas coisas ao mesmo tempo, enquanto aqui estivermos vivos. Temos que ter o pensamento do alto, mas sem nos esquecer de vivermos neste mundo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque muitos crentes, com o passar do tempo, alguns chamam de puritano, eu não gosto de chamar porque os puritanos não foram isso. Qualquer coisa que dá prazer, qualquer coisa que dá entretenimento, a pessoa trata como fosse pecado, como fosse mal. As pessoas que vivem nesse mundo, como os tessalonicenses, pararam de trabalhar porque Jesus ia voltar. E o que Paulo falou para eles? Vocês lembram? Quem não trabalha, que também não coma. Então tem esses crentes dentro das igrejas que querem viver como fossem os santarrões. Isso está errado. Isso está errado. A gente poderia citar outros textos. Não queira ser demasiadamente santo ou justo. Mas devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Isso também é real. Irmãos, vamos para Romanos. A gente vai passar em vários textos bíblicos, fazendo essa recapitulação do longo do ano. Romanos 12, só o versículo 2. Precisamos viver, sim ou não? Romanos 12, 2 fala assim: e não vivam conforme os padrões deste.
eu tenho que viver. E qual é o meu padrão? O meu padrão eu tiro da onde? Da palavra de Deus. E qual é o meu alvo? Cristo. O meu padrão não é a política. O meu padrão não são filósofos ou pensadores. O meu padrão não são sistemas. O meu padrão não é agradar os outros. O meu padrão é Cristo. Eu tiro esse padrão da Bíblia e não do que eu acho que Cristo é. Presta atenção. Todos aqui conhecem João Batista? Já ouviram falar? De Malaquias até João Batista, Malaquias foi o último profeta. João Batista vem para preparar o caminho, ser o último profeta do Antigo Testamento. Finalizado os chamados como Elias. Ficou 400 anos sem aquele tipo de pregação. E aí, depois de 400 anos sem esse tipo de pregação, sem um profeta se levantar desse jeito, irmãos, talvez hoje ia falar para o João assim, João, você tem que ser mais calmo, chega devagar, entendeu? Senão você vai espantar as pessoas. Ele falou, vocês são víboras, raça de víboras, pecadores, vão tudo para o inferno. E a gente parou de falar de pecado, parou de falar de arrependimento e tem que falar coisas que agradam vocês, porque vocês agora não são membros de igreja, não são filhos de Deus, são consumidores da fé. Isso está errado. Isso é viver no padrão do mundo. O mundo fala, eu tive esse curso. Como que você lida com dependentes químicos, vícios? Sabe como? Você continua dando aquilo que ele é dependente e vai diminuindo a proporção. Sabe quem me deu esse curso? Tribunal de Justiça do Brasil. Você não pode tirar por completo. O padrão do mundo é você ir, se você quer mudar alguma coisa, você vai aos pouquinhos. E o padrão de Deus, você é pecador e vai para o inferno. Você é inimigo de Deus. Você nasceu assim, inclusive. E sem Deus, sem Jesus, você pode fazer o benefício que você quiser. Você vai para o inferno do mesmo jeito. Sem Jesus, você pode ser bonito, rico, pode fazer coisas maravilhosas. E no final, vai estar no lago de fogo e enxofre. Você sabia? E se você que está aqui não tem Jesus, você ainda está perdido. Ainda está perdido, porque nós não vivemos conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, eu vou viver neste mundo, o Senhor não vai me tirar dele. Eu vou estar vivo, enquanto eu estou vivo, eu estou onde? Neste mundo, mas eu não posso viver conforme os padrões deste mundo. Qual o padrão que você segue? O que é felicidade para você? O que é ser bem-sucedido para você? Você está tirando esses conceitos da Bíblia, da palavra de Deus ou do mundo? O que é ser amado? O que é viver em comunidade, em equipe, em conjunto, como uma igreja, um povo de Deus? Você vai tirar esse conceito, ou na sua mente os conceitos que vêm do mundo ou vêm de Deus? É nisso que a gente tem que estar se preocupando. A gente foi renovado, a gente foi ressuscitado para a nova vida. Nascemos de novo. Mas esse nascer em Cristo é morrer para o mundo. Para esse mundo somos mortos-vivos. Somos zumbi andando. Por isso eles nos odeiam. Então, irmãos, pensem com a mente do alto. Mas vivam aqui na terra.
Qual o significado de sonho realizado? Ou quais são os seus sonhos? E talvez você vai descobrir que a maioria deles tem a ver com realizações neste mundo, para esta vida, muitas vezes envolvendo trabalho, profissão, dinheiro. Dificilmente eu converso com alguém que fala assim, pô, meu sonho é virar um pastor, um missionário, e fazer a diferença não sei aonde, ir para um lugar para morrer. Normalmente os sonhos estão vinculados com as coisas daqui e agora. É importante sonhar dessa maneira? É sim, mas não pode ser o principal. Porque nesse mundo só estamos de passagem. Então pensem com a mente da onde? Do alto ou do mundo? E vivam como se estivesse no alto ou no mundo. Você vive aqui, mas pensa como? Lá. É difícil compreender isso? Irmãos, isso aqui é libertador. Porque tem um monte de irmão que quer viver como se tivesse o mundo. E, por incrível que pareça, o Senhor não te chamou para estar num monastério. E um monte de igrejas protestantes estão abrindo monastérios. Isso já é antigo, mas agora parece que está crescendo mais. Você não nasceu para ser recluso num canto e ficar só meditando na palavra de Deus. Você foi chamado para ser luz, para ser sal, para fazer diferença, transformar vidas, proclamar o Evangelho. O Evangelho não é só para o seu benefício. É você viver a sua vida, passar os seus perrengues, as suas lutas e abençoar o outro. Levar esperança para o outro. Muitas vezes, em momentos que você ainda está com falta de fé. Porque a nossa vida não é para nós mesmos. Porque a melhor coisa, irmãos, eu vou me trancar num lugar que ainda fosse em silêncio, monastério silencioso, você não pode falar nada. É só você e sua mente, ninguém te perturba. Você não foi chamado para isso. Porque você vive pensando no alto, com o pensamento do alto, mas vivendo aqui e agora. Você deve viver no mundo, mas o mundo não deve viver em você. Mais uma vez, você deve viver no mundo, mas o mundo não deve viver em você. Se tiver, irmãos, mate-o. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Paulo começa a falar assim, na outra carta, já escrevi a vocês, que não se associassem com os impuros. Quando você lê esse texto, e parar nesse versículo, eu não vou me associar com os impuros. Quem são os impuros? Quem são os impuros? Aí a gente começa a pensar, os impuros são aqueles que não são da igreja. Ou talvez algumas denominações vão falar, os impuros são quem não é da minha denominação. Eu não me assento na roda dos escarnecedores, e isso e aquilo, eu não falo com quem não é da igreja. Esses são os impuros? Paulo vai falar aqui com a gente, vamos ver. Refiro-me com isto, versículo 10, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Para eu não me associar com impuros por completo, eu tenho que sair da onde? Do mundo. Mas você foi chamado para sair do mundo? A oração de Jesus foi para você sair do mundo? Não. Então, com quem são esses impuros, Paulo? Versículo 11. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Quem são os impuros que você não deve se congregar, se aproximar, nem comer junto com eles? Quem fala que é irmão, mas o mundo não saiu dele. Quem fala que é irmão e traz coisas do mundo aqui para dentro.
O seu padrão é do mundo. E aí, irmãos, pessoas que alegam ter saído do mundo, mas não tiraram o mundo delas, estão aqui dentro, elas são um problemão na nossa vida. Elas trazem problema, causam confusão, querem estar certas, porque o mundo não saiu delas, mas elas se enxergam como irmãos. Paulo fala assim, marca impuro. Impuro. Isso é difícil, irmãos. Olha para a pessoa que está ao seu lado assim, e olha o que ela produz, como é que é, o mundo não saiu dela. Com essa, eu posso não querer conviver. Mas com as que estão perdidas lá fora, eu tenho que conviver. Quando Paulo fala isso, parece que é cruel. A pessoa já está aqui dentro, não é mais fácil? Não é. É a pessoa que está convencida que é salva, mas não é. É a pessoa que está convencida que já é convertida, mas não está. Ela está arraigada no mundo. E as raízes dela estão sendo alimentadas pelo mundo. O Senhor nos chamou para nos tirar dessas forças do mundo. Nos livrar disso. Os nossos nutrientes não vêm dessa terra seca. Mas muitos continuam se alimentando lá. Então, qual é a verdadeira religião? Vocês lembram? Qual é a verdadeira religião? Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Se você é pessoa que fala que é muito sincero, a sua religião é vã. Se você não consegue controlar a sua língua dentro da boca, e fala da vida dos outros, corre para brigas, discussões, a sua religião é vã. Mas ele continua. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. É visitar órfão e viúva? Não. É visitar órfãos e viúvas nas suas aflições. É estar junto no momento da dor, da dificuldade. É uma visita de assistir, até que a pessoa saia da situação. Não é só ir, mas continua. E guardar-se incontaminado do mundo. São duas coisas. Não adianta eu estar junto com os órfãos e as viúvas, cuidando dos necessitados, aparando eles nas suas aflições, mas eu estou aqui contaminado do mundo. Eu não sigo a religião pura. Também, o contrário. Eu tento viver uma vida santa, sem me contaminar com o mundo, mas eu não ligo para ninguém. Estou nem aí para você. São as duas coisas juntos. E se nós olharmos, eu preciso refrear a minha língua, eu preciso assistir as pessoas nas suas necessidades, e eu preciso ficar puro em relação ao mundo. O mundo vai querer te contaminar. O mundo vai querer te seduzir. E eu não estou falando de desejos fortes. Eu não estou falando de querer te levar para um vício ou para uma situação ou outra. É começar a inculcar em você pensamentos que não são da Bíblia. E você achar que esses pensamentos são os certos. Aí você vai ver crente brigando, que eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou isso. Eu sou... Crente não é de direita nem de esquerda. Crente é bíblico. E segue o que a Bíblia fala. Se essa pauta parece de esquerda, que se dane, eu sou da Bíblia. Se essa outra parece de direita, igualmente.
crentes que querem isso, querem aquilo. Difícil, muito difícil. Mas ainda em Tiago, agora no capítulo 4, Tiago 4, 5. Começa Tiago falando assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não existe em você ser amigo deste mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo. Não existe. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de... Você já nasce inimigo de Deus. Lembram dos textos? Você já nasce inimigo de Deus. Você já nasceu morto nos seus delitos e pecados. Em pecado te concebeu a sua mãe. Você já nasce assim. E aí, quando você é liberto, o Senhor transforma a sua vida, e você olha para essa vida nova, com todos os seus benefícios e tudo mais, aí você começa a lembrar da sua época no Egito, na escravidão, e você sente saudade das carnes que você tinha no momento que você era escravo, e esquece das delícias que você tem agora para experimentar. Isso acontece, irmãos. Isso acontece. Nós precisamos estar compreendendo que se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Versículo 5, ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Esses ciúmes de marido e mulher. Essa amizade com o mundo é como se fosse uma traição de uma esposa para com seu marido. Quando você ama o mundo, igreja, você está traindo o seu marido, que é Jesus. Por isso que é inimizade. Eu não posso trazer as coisas do mundo. Eu não posso viver, e não é só para dentro da igreja não, tá? Porque às vezes a gente pensa que eu posso até flertar com o mundo, eu só não posso trazer para dentro desse ambiente aqui que nós chamamos de igreja. Eu não posso trazer para a minha vida. Eu não posso ter isso comigo. E isso eu tenho que ficar me autoavaliando constantemente, porque o mundo nos cerca. Vivemos nesse mundo. Então acabamos que alguns padrões, algumas coisas, fica tão enraizado em nós que é muito difícil de tirar. Você começa a ouvir que uma coisa é verdade, você começa a acreditar que aquilo é verdade mesmo. Mas o Espírito de Deus, Ele tem ciúmes de nós. E o que você tem feito? Ainda em relação ao mundo, 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Nós aqui só estamos lembrando de algumas coisas. E até agora nós só estamos falando em relação ao mundo e os seus padrões. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Hoje o que o mundo fala que é bom, amanhã não vai ser mais bom, vai ser outra coisa. Mas o que Deus fala que é bom, continua bom até os dias de hoje. Só que eu preciso, agora que eu compreendi o que é o mundo e qual é a minha relação com esse mundo,
como eu tenho que me comportar nesse mundo, como que eu tenho que viver nesse mundo. Eu não posso ter o padrão do mundo, eu não posso amar esse mundo, eu não posso me comprometer ou trazer o mundo comigo. Mas eu preciso também ter a mentalidade que vem do alto. Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Você foi ressuscitado com Cristo? Foi? Você busca as coisas da onde? Do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu agora tenho que pensar, e meu pensamento tem que fluir para o alto. Buscar os meus pensamentos do alto, de onde está o meu Senhor Jesus, que está sentado à direita do meu Pai. Os meus pensamentos têm que ser de lá. Então, quando a coisa estiver muito difícil, não desanima não, que quem desanima está trazendo o pensamento desse mundo. Olha para lá. É de lá que vem o teu socorro. É Ele que te abençoa, é Ele que te fortalece, é dele que buscamos a fonte e a inspiração. Olhem para o lugar certo. Essa questão de olhar é importante. Se você começar a prestar atenção no tabernáculo, e depois o templo, como foi feito, a ornamentação está tudo para cima. Não é olhando para baixo. Tem pessoas que entram na igreja, entram nos ambientes, entram nos lugares, olhando para baixo, parece que estavam procurando sujeira. A gente olha para cima. Eleve o seu olhar. Falar como os militares gostam de falar. Você tem que andar com garbo e elegância. Levanta a cabeça e segue confiante. Você é o filho de Deus. Você é o embaixador de Deus nesse mundo. Você faz parte desse reino do Senhor Jesus Cristo. Ele é a tua esperança. O próprio Pai é o teu maior tesouro. É a tua herança. Você tem alegria. Você tem paz. Você tem esperança. Não viva no padrão desse mundo. Não viva mais de cabeça baixa, desanimado, descontente da vida. Eu sei que em alguns momentos a dor vai bater, a luta muitas vezes vai parecer que é grande demais. Mas você tem que renovar a sua esperança e voltar o seu olhar para onde pode te salvar. Então a sua mente tem que estar conectada com Ele. Seus pensamentos têm que vir dEle. Porque, irmão, senão, daqui a pouco você vai querer se matar. Daqui a pouco você vai querer ficar trancado dentro de casa. E eu gosto, como eu gosto. Na minha casa eu botei um insufilme que é blackout, em tudo. Quando eu fecho minha casa, vira noite. Eu gosto. E fico, às vezes, se deixar, eu fico dias dentro de casa. Eu gosto. Mas não é assim que nós devemos viver. Não por muito tempo. Tem momento que é... Mas não pode ser sempre. A gente vive nesse mundo. A gente se compromete com pessoas. E você, querendo ou não, exerce liderança e influência. Querendo ou não. Aí olham para você que fala que é crente, só vive desanimado, resmungando, falando da vida alheia, brigando.
alguma coisa está errada. Mas você passando pelas suas lutas, sempre com alegria, com disposição, sem abaixar sua cabeça, as pessoas também estão vendo. E você vira referência, inspiração para outras pessoas. Precisamos fazer a diferença. Voltando para 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19. 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Podemos tirar duas coisas daqui. Pode ser o crente que não acredita em vida eterna, ressurreição, que espantem-se, existe. Não acredita, é só essa vida aqui e acabou. Mesmo dentro da igreja. Mas também a sua última oração na sua casa foi pedindo o quê? As suas orações, você busca o quê? E talvez, se você começar a reparar, você só ora pedindo coisas para esta vida. Você não ora mais a quem? A Jesus. Falar com o Pai, estar com Deus. Mas é sempre pelo o quê? É pela minha vida, é pelo meu problema, é pelo meu sonho, é pela minha dificuldade, é pela cura, é pela libertação, é pela família, é por isso, é por aquilo. E começa a analisar que, às vezes, o nosso maior tempo com Deus é se preocupando somente com esta vida. E se for assim, o texto fala que nós somos mais infelizes deste mundo. Porque a gente tem a fonte da felicidade, a fonte da alegria, a fonte da paz, a fonte das delícias, a riqueza. E limitamos toda essa experiência a somente pedir algo para que talvez amanhã não exista mais aquela coisa. Eu não estou falando que você não deve pedir pelos seus sonhos, pelos seus problemas. E o que eu estou querendo argumentar com vocês é que não pode ser só isso. Qual foi a última vez que você parou para falar com Deus, conversar com Ele, e falar o quanto você o ama, ou admirar na sua oração o que Deus fez, e lembrar como é bonito, e você parar para admirar realmente? Aproveitar o Rio de Janeiro, o solzão, aquele céu azulzinho, aquelas nuvens passando, o verde, as montanhas. Algumas vão estar com favela. Os pássaros passando. Irmãos, na minha janela, no meu quarto a janela é em L. Aí tem uma que é de frente para a rua que eu não abro só que é de frente para o condomínio. Essa, de tanto tempo que não abre, tem um ninho de passarinho, porque não é possível que todo dia de manhã, quando está amanhecendo, fica o passarinho bicando na janela, plac, 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 e começa a piar. A natureza está aí, a diversidade, a beleza das coisas. Pega o seu alimento, quem não está fazendo dieta, claramente, aí você pega aquela carne, os temperos, os molhos, o gosto, o cheiro. Olha a diversidade, olha as maravilhas que o Senhor nos deixa experimentar. Olha para as pessoas, para a tua família. Olha o que Deus te deu. Começa a admirar isso, falando com o Senhor, a se alegrar no que o Senhor tem te dado, tem te permitido experimentar. Porque tudo isso que eu estou falando de você ver e ouvir, tem pessoas que não têm visão, não têm audição. E você não agradece.
ter intimidade com Deus, viver com o Senhor, é viver com pensamento para o alto. Eu não posso limitar essa experiência somente a esta vida, a estas coisas. E eu só vivo para me preocupar, repare bem, o que eu vou comer, o que eu vou vestir e onde eu vou morar. Até hoje é assim. E Jesus, no Sermão do Monte, foram as coisas que ele bateu. Todas essas coisas serão acrescentadas. Você não precisa se preocupar com isso. Aí fala dos pássaros, fala do lírio do campo. E repara, o mundo vive assim, nós vivemos assim muitas vezes. Aí me preocupando com dinheiro, porque eu preciso comer, pagar minhas contas, morar e me vestir. E muitos só vivem para isso aqui. Aí acaba o dinheiro, tem que ir para o trabalho que não gosta, para continuar pagando conta, para se alimentar, para se vestir, para morar. É uma vida sem esperança, irmãos. É estar aqui, ó, o tempo passando e você não está fazendo, tua vida não tem significado nenhum. Para de viver assim e viva para aquele que te chamou. E Ele vai te dando as condições, Ele vai mudando. É lícito e é até importante você ter sonhos e querer algo melhor, mas sua vida não pode ser pautada só nisso. Porque Filipenses 3, do 20 ao 21, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também guardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. A nossa pátria está nos... Conversa com o Senhor sobre as coisas celestiais, sobre as maravilhas. Na aula de hoje, na escola bíblica, um dos pontos fala sobre transformar água em vinho. Aí eu passei um trecho curto lá, do Adalto Lourenço, explicando. É possível, mas talvez se usasse as 260 milhões de estrelas da nossa galáxia, não teria energia suficiente para fazer isso. É algo que o Senhor fez, que é uma energia absurdamente gigantesca ao nosso ponto de vista. Mas Ele fez. E a gente esquece que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, a história está no controle dEle, nada foge do seu controle. E se Ele chamar agora as estrelas pelo nome, todas se apresentam. Até o diabo e os demônios só vão até onde Ele deixa. Ele controla tudo, Ele é o dono de tudo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele rege a criação, visível e invisível. Isso, as coisas só acontecem se Ele permitir. É o Deus que abre portas que ninguém consegue fechar, que fecha portas que ninguém consegue abrir. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você vem para cultuar. É o Deus que já está aqui quando você chega. É o Deus que te ampara onde você está, que o Espírito está dentro de você. Esse é o Deus que nós servimos. Então não tem motivo de ficar de cabeça baixa. Não tem motivo para ficar desolado. Não tem motivo para você viver somente para esta vida, porque a sua pátria está nos céus. Estamos nesse mundo de passagem. Estamos nesse mundo de passagem. Então, porque toda a sua força, todo o seu empenho, tudo que você faz é só para essa vida, é só para esse mundo. Ou a maioria é só para isso aqui. A gente está vivendo errado, irmãos. E talvez a sua frustração porque você vive errado. Porque a sua expectativa está na coisa errada. 1 de Pedro 2, do 11 ao 12. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são,
que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esse texto não é cumprido. O grande problema dos cristãos são as paixões deste mundo. E o cristão hoje é conhecido como o quê? Pilantra, 7-1, trambiqueiro. Tem empresas que não querem mais contratar cristãos. Tem lugares, não porque é diferença religiosa, não. Porque, desculpem a expressão, são todos safados. E você leva esse nome junto. Sabe por quê, irmãos? Olha o texto. Porque vivem das paixões carnais. Essas paixões carnais fazem guerra contra a alma. E esses cristãos não têm a conduta exemplar no meio dos gentios. São os piores fofoqueiros. São aqueles que estão dando golpe nos outros. Então, quando eles acusam coerentemente. E você? As paixões estão te tomando? Só que nós temos uma questão com paixão, com a paixão. E muitos vão falar, às vezes, dentro da igreja, que a paixão é errada. Não, irmãos. As minhas últimas pregações eu falei sobre paixão. Você está apaixonado por Deus. A paixão nos movimenta. Tem uma música, o pessoal mais velho talvez ouviu com Elvis Presley. O pessoal mais novo talvez viu lá naquela série de filmes da Invocação do Mal. Ela fala assim, a tradução: homens sábios falam que somente os touros se apaixonam. Mas eu não consigo não me apaixonar por você. Ele falando para sua mulher, para sua amada. Precisamos amar. E o amor, ele é constante. A paixão, às vezes, está maior, está menor. Mas a paixão nos movimenta. Se você não está apaixonado por Deus, você vai continuar sentadinho, quieto. Não te movimenta. Mesmo você amando. Você tem que amar. Porque o amor, ele é constante. Mas eu preciso da paixão para continuar me movimentando. E alimentando esse fogo, alimentando essa esperança. A paixão pela palavra de Deus, a paixão por estar com o Senhor, com o meu amado. Eu preciso viver essa paixão. Só que a paixão que tem nos dominado como crentes, de uma maneira geral no nosso país, é a paixão da carne. É a paixão que faz inimizade contra a alma, que briga contra a minha alma. É a paixão que desqualifica Cristo diante da sociedade. É a paixão que dá um mau testemunho. Eu quero que você seja um apaixonado por Cristo. Quero. Mas é por Cristo. Pelo seu cônjuge. Mas não pelas coisas da carne. E mais uma vez, na nossa reflexão, olha para a sua vida com carinho. E você vai ver que você é apaixonado ainda pela carne. Pelo tanto que você pede. Pelas coisas que você visita. O que você vê. Onde você gasta o seu tempo. Com quem. Como. Onde. E você vai começa a fazer um pente fino em você. Para de falar para os outros. Começa em você. E você mudando, vai mudando outros, vai mudando outros, vai mudando outros. Precisamos dessa paixão, irmãos. Porque temos que ser luz e sal. Onde? No céu? Aonde? Neste mundo. O mundo não pode estar em você, mas você faz diferença nesse mundo. A alegria do Senhor tem que estar em ti. E você tem que caminhar com Cristo.
E eu sei, irmãos, que existem vários problemas, várias dificuldades, problemas de hormônio, problemas mentais, dificuldades de relacionamento, tem de tudo. Muitos problemas na igreja talvez seria resolvido com reposição hormonal. Muitos. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrerem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quando você morrer, as suas fadigas vão ter passado. E as suas obras te acompanham. Grava isso. Qual a obra que vai te acompanhar para esse dia? No dia da sua morte? Qual a obra você está levando? E a sua fadiga vai passar, tá? Vai passar. Mas levanta a cabeça. O Senhor tem poder para te curar, mas talvez não te cure. O Senhor tem o poder para mudar, mas talvez não mude. Ele faz o que Ele quiser. Mas tudo isso que te aflige, tudo isso que pesa sobre seus ombros, vai passar. Vai deixar. Mas as suas obras vão te acompanhar. E aí, irmãos, precisamos fazer a diferença. Não podemos ser medíocres. Viver como medianos. Vivermos de formas pragmáticas. Eu preciso parar para orar, para ler a Bíblia. Eu faço porque tem que fazer. Eu dou oferta e dízimo porque tem que ser feito. Eu não sei por que eu faço o que eu faço. Eu só estou aqui. Você está sendo medíocre. Medíocre é quem vive na média. Não se contente em ser mediano, não. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te deu um ministério. O Senhor te deu um chamado. O Senhor tem algo para você fazer. Faça. Com empenho e dedicação. Promova o Evangelho de Cristo. Volte à alegria, sorria. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Todo mundo passa dificuldade. Mas você tem esperança em Cristo. E se você não tem ainda, é a hora. Se arrependa. Mude. Viva para o Senhor. É a hora, irmãos. Porque somos carne, mas também somos espíritos. Somos carne, mas também somos espírito. A carne precisa das coisas da carne. E o espírito precisa das coisas do espírito. Tem hora que nós negligenciamos a carne, ou deveríamos fazer. Jejum é uma dessas coisas. Para poder se dedicar mais tempo à parte espiritual. Mas normalmente nós negligenciamos o espírito para favorecer a carne. Irmãos, temos remédio. Temos médico. Não temos? Temos comida. Algumas comidas são terapêuticas, outras em excesso nos fazem mal. Tem tudo isso. Mas alguns querem ser aquele cristão altamente espiritual. Eu não vou no médico. Eu não tomo remédio. Aí Paulo, que ressuscitou pessoas, que curou outros, foi mordido por cobra e não morreu, passou por um monte de coisa, escreve para Timóteo e fala assim, bota junto com a água um pouco de vinho para o teu problema aí no teu estômago. Ele está recomendando um remédio. Timóteo, a gente vai orar, mas toma o teu remédio, faz a tua parte. Faz aquilo que cabe a você fazer. Aí tem crente que fala assim, eu não guardo dinheiro porque a traça vai corroer e não sei o quê. Aí quando vê a doença, vem pedir ajuda.
Presta atenção. Eu citei isso também na aula. Quero passar para a igreja. Você, em relação a dinheiro, você precisa guardar. Mas só sobra R$20, guarda os 20 todo mês. 80, 100, o que for. No dia que sobrar mais eu guardo mais. Não vai sobrar mais, você vai gastar. Você tem que guardar. E aí, quando for chegar o momento da necessidade, você foi até onde você conseguiu ir. E agora você conta com o Senhor para fazer o restante. A questão é que você não plantou nada e você quer colher frutos. Do quê? O Senhor multiplica frutos, mas você tem que ter plantado. A água virou vinho, mas tinha água. O pão e o peixe, veio do nada, ele estalou o dedo e aconteceu. Tinha pão e peixe para multiplicar. E aqueles teus R$20, 5, 10, o que seja, que você não guarda e deveria estar guardando, é o que ele vai fazer multiplicar quando for necessário. E a gente não quer cuidar da saúde, não quer cuidar da família, não quer cuidar das finanças, não quer nada, porque Jesus vai voltar, porque eu sou de Deus, e Ele vai abençoar, eu faço as coisas, não me planejo, porque o Espírito que está conduzindo. O que é para você fazer, você faz. E quando acabar os seus recursos, acabar a sua força, acabar até onde você conseguiu ir, é onde Deus vem e mostra a sua grandiosidade. É nesse momento, irmãos. Olha no passado. Fontes, buracos eram abertos, saía água onde não tinha água. Com Abraão, com Jacó, antes com Isaac. Eles iam abrindo poço, no meio do deserto saía água. Mas sem o poço, sem o buraco, não tinha água. O povo que bebeu água do nada foi o povo que andou no deserto, que saía da pedra. Moisés encostava o cajado e saía água, e depois parava. O Senhor tem te dado coisas para você promover, para você crescer, para você se desenvolver. E você não se desenvolve porque você não planta, porque você não faz. Então, cuida da sua saúde, procura um médico, cuida do seu dinheiro, das suas finanças, mesmo sendo pouco, guarda. E vai fazendo as coisas. Cuida da sua família. Cuida dos seus bens. Cuida da sua fé. Cuida da esperança para ela não morrer. E se você quiser aprender mais de dinheiro, como guardar, dia 15. Irmãos, o curso ele é baseado como ganhar, como guardar, como investir, como gastar e como doar. Baseado na Bíblia. Esse ano eu não vou falar sozinho. O Josias vai estar lá para me ajudar numa parte. Josias que tocava teclado aqui. Você nunca fez nada sobre finanças? Vai lá aprender. Não tem dinheiro para pagar os R$20, eu quero almoçar. Pode ir. Eu sou pastor de lá também, lá a gente se vira. Lidar com dinheiro, talvez a parte mais prática de como lidar com as outras coisas que são mais sentimentais ou intangíveis na nossa vida. Aprenda em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela sua mensagem, pela sua palavra. Continue nos ensinando, nos mostrando como viver com o padrão de Cristo, com o pensamento do alto, mas viver fazendo a diferença aqui nessa terra, sem ser contaminados, sem sujar as nossas vestes, sem deixar o padrão do mundo dominar a nossa mente. Senhor, fortalece, que possamos renovar a nossa força, a nossa esperança, possamos realmente estar apaixonados pelo Senhor, com a chama acesa, querendo estar contigo em todos os momentos, falando do Senhor, estando com o Senhor e vendo vidas sendo transformadas pelo Senhor. Pai, te agradecemos
Em nome de Jesus. Amém.